Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso curso de programação web com PHP. Nessa aula de hoje, a aula 26, a gente vai começar a aprender um pouquinho sobre HTML, porque vai ser a base para as próximas aulas aí que nós vamos fazer de formulários e de trabalhar com toda a parte web dos nossos sistemas, tá? Então é importante a gente dar uma pausa agora, para que vocês entendam um pouco do conceito básico do HTML, os recursos básicos dele, e aí a gente volta para a parte do PHP. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada aula 26. Dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado frontend.html, tá? Poderia ser .php também, mas eu vou fazer questão de deixar HTML só para que vocês entendam direitinho. Quando eu atualizar aqui, eu já estou na web aqui no nosso projeto, estou com a pasta aula 26, dentro dela eu já tenho aqui a nossa estrutura. Deixa eu só ver o front-end, eu não salvei dentro da pasta, então eu vou remover ele aqui e salvar dentro da pasta. Agora sim ele está aqui. Se eu clicar nesse arquivo, não tem nada, está em branco. Então o que eu vou fazer? O HTML é toda a nossa parte de front-end, tá? E o PHP é a parte de back-end. Então agora a gente vai começar a entender um pouco mais da diferença dos dois, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, para começar um arquivo HTML, basicamente a gente coloca essas tags. Então eu abri aqui um bloco de código com sinal de menor e a palavra HTML fechei com sinal de maior, e aí eu fecho com /HTML. Tudo que eu escrevi aqui dentro faz parte do conteúdo desse arquivo. Dentro do meu HTML, eu vou ter também um head, que é o cabeçalho, e dentro desse head, eu vou dizer que eu tenho, por exemplo, o título, que é o title. Se eu coloco /title, ele já finaliza para mim, tá? Porque ele já entendeu que eu estou em HTML. Se vocês repararem aqui do lado direito, deixa eu desfixar essa guia, o nome aqui da nossa pasta, deixa eu ver que ele não desfixou. Deixa eu ampliar aqui. Deixa eu abrir de novo uma nova guia para a gente ganhar tempo. Vou aqui na aula 26 e no arquivo front-end. Deixa eu finalizar esse aqui e voltar. Então, ó, se vocês repararem, aqui em cima está a pasta do nosso arquivo dentro do nosso servidor web, que é o Apache. Então, se eu olhar aqui, estou usando o servidor Apache com PHP. Se eu clico no front-end, ele me direciona para o arquivo front-end HTML e dentro dele não tem nada, por isso que apareceu uma página em branco. Se eu mudar o título aqui e colocar PHP aula 026, o nome dessa guia aqui em cima, ele mudou para o título que eu coloquei, tá bom? E aí, então eu já tenho ali a minha tag HTML, que inicia, né, indica que o meu arquivo é HTML, e o meu cabeçalho básico. Depois eu vou criar o body, que é onde eu defino o corpo de todo esse meu arquivo. Ou seja, tudo que está aqui dentro da tag body quer dizer que é o conteúdo do meu HTML, da minha página. Eu vou escrever aqui um texto qualquer, só para vocês verem como que ele funciona. O HTML é como se fosse um bloco de notas melhorado, um arquivo um documento do Word, onde você coloca textos, imagens e consegue mudar tamanho de fonte, cores. Então é tudo que você faz para interagir com o usuário. É onde o usuário vai ver o teu sistema rodando. Toda a parte que você fez em PHP, o usuário não enxerga nada. Ele só enxerga o que você mostrar, né, para ele na tela através do HTML. Tá? Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar assim, ó, aula 26, HTML com PHP. Então, vocês vão reparar, eu pulei uma linha, escrevi essa frase e pulei mais uma linha. Aqui na tela, você vê que eu não dei eco, não dei nada. Então, não é PHP isso aqui, é HTML. Tudo que eu escrever vai aparecer na tela. Se eu colocar aqui na linha de baixo, hoje vamos aprender um pouco sobre HTML front-end. Vocês vão reparar que ficou tudo na mesma linha. Então o HTML, ele não entende que quando você pula de linha, quando você dá um tab, quando você aperta espaços a mais, para ele é só um bloco de texto normal. Então se você quiser formatar o seu texto, aí você tem que explicitamente ir lá e dizer o que você quer que faça. Então eu vou fazer o seguinte,
Nessa primeira linha, eu vou dizer que é o nosso cabeçalho. Então eu vou usar uma tag H1, que é o header 1, vai do 1 até o 6, tá? E aí vocês vão perceber o seguinte, que ele já vai mudar o tamanho da letra, já deixou ela maior em negrito e já deu um espaço entre as linhas. Então ele já criou um parágrafo para mim. Vamos supor que eu queira escrever aqui, se eu quiser diminuir, né, a gente já aprendeu isso nas outras aulas, mas se eu quisesse diminuir aqui o tamanho, eu colocaria H2, ele diminuiria um pouquinho. Então a importância do header, né, começa do 1 até o 6, sendo que os números menores são os mais importantes. Esse header, inclusive, se você criar um site no Google, ele usa essa tag header para saber se esse conteúdo vai ser indexado na página de busca. Então o que tiver aqui no seu site, o Google vai ajudar a fazer com que o seu site seja melhor posicionado no resultado. Outra coisa que, vamos supor então que a gente queira escrever aqui mais texto e pular uma linha. Então, HTML é a base das páginas na web. Um exemplo. Novamente ficou tudo junto. Então, o que eu poderia fazer aqui? Dizer que esse bloco de texto, né, vamos colocar esse texto todo. Eu vou pôr aqui um H2. Fechar com barra H2. E no outro, então eu já criei um subtítulo. E aqui eu vou colocar um BR para pular uma linha. Desceu mais uma linha. Repara que aqui o acento ele não está reconhecendo. Por quê? Aqui no cabeçalho eu tenho que indicar para ele que esse tipo de documento ele recebe o texto no formato do padrão brasileiro, né, de português do Brasil. Então é um formato que a gente chama de UTF-8, que ele aceita caracteres especiais e letras com acento, cedilha, tudo mais, que não tem no alfabeto americano. Então aqui eu coloco uma tag chamada meta, e aqui eu coloco char7, ele já vai até preenchendo para mim, e eu coloco aqui UTF-8. Quando eu mandar atualizar, ele já corrige para mim a acentuação. Tá? Vamos supor que eu queira fazer aqui, eu queira esse texto centralizado. Então uma das formas, tá? Eu venho aqui e uso center. Isso aqui já está, na verdade já está descontinuado, tá? Ultimamente você só faz isso através de estilos. Então lá, centralizou e sempre em relação à largura do meu navegador, tá? De acordo com o tamanho, ele ajusta automático. Então ele já é responsivo, vamos dizer assim, para adequar ao tamanho do dispositivo que você está usando. Mas uma outra forma de fazer isso é você trabalhar com estilos. Então você consegue fazer essa formatação. Eu vou colocar isso aqui num parágrafo novo. Vou tirar o BR, tá? Porque aí o próprio parágrafo já vai pular a linha pra gente. Vou pôr aqui um /P, que é o P é de parágrafo, tá? Então ele cria um novo parágrafo. Vou voltar para cá. E aí eu posso dizer o seguinte. Vamos supor que eu queira deixar isso aqui com uma outra cor. Então eu colocaria style igual color, 2 pontos, e a cor que eu quero utilizar. Então vamos dizer que eu quero isso aqui em azul. Então é blue, ponto e vírgula, e ele já mostra aqui para mim a cor que vai ficar. Vamos lá, já ficou em azul. Se eu quiser, por exemplo, mudar como posso dizer, deixar isso centralizado, então eu colocaria assim, align, dentro do mesmo bloco do style, tá? É só colocar, depois do ponto e vírgula, né? Text align, então o alinhamento do texto, e vou dizer que é center. Então ele mesmo já vai centralizar para mim. Então você consegue ir trabalhando com estilos dentro do bloco de código. Depois a gente vai ver que essa não é a melhor prática, que você consegue criar o CSS, que é esse conjunto de estilos. Você vai definir uma classe para esse estilo, com todos eles, né, já a fonte, o tamanho, o alinhamento, e aí você só usa a classe e ele já faz tudo isso para você. Mas não é o foco agora, tá? Então vamos fazer o seguinte. Já usei o cabeçalho, H1, H2. Se eu quiser separar isso aqui com uma linha na tela, eu coloco um bloco que é uma HR, uma linha horizontal, e ele passa para a gente uma linha horizontal. Se eu quiser criar, por exemplo, uma lista de texto, uma lista ordenada,
Então, como que eu faço? Eu vou criar aqui, ó, uma OL, que é Ordered List, e vou colocar os meus LIs, que são os List Items. Então, eu vou colocar aqui, o que o PHP faz? Então, eu vou colocar acesso a banco de dados, depois uma nova LI, que é regras de negócio, e uma outra, laços de repetição. Então são coisas que a gente pode fazer no PHP. E fecho com o meu /OL, certo? Se eu fizer isso aqui, automaticamente ele já criou uma lista ordenada, ou seja, ele mesmo já numera essa lista. E se eu quisesse uma lista não ordenada, aí é só copiar e colar isso aqui, ao invés de OL, é UL, Unordered List. E os LIs mantém. Se eu mandar atualizar, eu tenho uma lista não ordenada, ou seja, ele só tem os indicadores, né? Mas nela não tem a numeração para indicar a ordem. Outra coisa que a gente pode utilizar, por exemplo, no meu parágrafo, vamos dizer o seguinte, eu vou criar um parágrafo e hoje estamos vendo HTML. E vou dizer o seguinte, aqui eu vou pôr um atributo chamado title. E vou pôr aula 026 no title. Quando eu pedir para rodar, ele mostrou isso aqui, não tem nada demais. Quando eu passo o mouse em cima dele, ele mostra essa tagzinha, ó, title, para descrever um pouco mais, detalhar o que representa esse texto aqui. Tá? Vamos ver o seguinte, se eu quiser pular de linha, vamos supor que eu tenho um texto com várias linhas, eu vou copiar isso aqui. Se eu deixar todos eles, deixa eu só ver aqui. Eu vou até apagar aqui porque ele não vai ficar em lista ordenada. Vocês vão reparar que vai ficar tudo numa linha só, tá vendo? Tudo amontoado numa linha só. Se eu quisesse pular de linha, então no HTML, para eu pular a linha é um break, é só pôr um BR, ele pula de linha pra gente. Se eu quiser pôr um texto em negrito sem usar o style, o estilo, né, o style, eu coloco B e fecho com /B. E aí ele já fica em negrito. Já deu uma diferenciada aqui. Se eu quiser colocar um bloco de comentário, por exemplo, no meu HTML, para dizer o que faz esse determinado texto aqui, mas eu não quero que apareça isso na tela, então eu coloco o sinal de menor, exclamação, 2 hífens, e aí ele já monta para mim um bloco de código. Então aqui é um bloco de código, não, de comentário, em HTML. E aí eu poderia dar Enter aqui, ó, e deixar isso aqui com várias linhas. Testando comentários em HTML. Isso é importante porque o arquivo HTML geralmente ele fica bem grande, com muito conteúdo, e para se perder dentro dele é muito fácil. Então é interessante você, igual a gente faz nas funções, colocando os comentários, o que ela faz, é importante no HTML você também destacando cada item do teu código para você não se perder. Você pode até criar umas marcações lá dentro para você se localizar depois. Se eu mandar visualizar isso aqui, tudo que tiver nesse bloco de código é comentário, ele não vai mostrar nada na tela para o usuário. Se eu quiser mostrar um código, né, estou programando mesmo, montando uma aula ou até um treinamento, e eu quiser mostrar códigos na tela, num formato de programação, você pode usar um bloco chamado code, e o que você escrever aqui dentro, ele não vai entender como HTML, ele vai entender que é código mesmo. Então eu fecho com /code, e aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, 5, aliás, mais 4 igual a 9, ponto e vírgula, 9 vezes 3 igual a 27, ponto e vírgula. Só para mostrar um texto na tela.
E aí ele mostra pra gente, repara que até a fonte da letra mudou. Ele está com a fonte do tipo Courier, ou seja, o espaçamento entre as letras é o mesmo. Eu vou pôr aqui um BR também, só para ele pular a linha. E aí vocês reparem, aqui também vamos supor que eu queira pular a linha, tá vendo? É um bloco de código, se eu não fizer o BR ele não pula. Então se vocês repararem quantos caracteres tem aqui e o espaço que ele manteve, ó, ficou igual. Aqui em cima não, ó. Se você pegar, por exemplo, a letra I ocupa um espaço, a letra R maiúscula ocupa outro. Se eu escrever o mesmo texto aqui dentro, vou copiar esse aqui, vou colar aqui. E um BR aqui também. Então, olha a diferença do texto. Tá vendo que o espaçamento da palavra em cima e o de baixo é diferente. Esse aqui ele vem um pouquinho mais para frente. Porque ele mantém, não importa a espessura da letra, ele mantém o mesmo espaçamento. E aqui em cima não. Ele tem espaços menores entre as letras, de acordo com a fonte que você estuda, que você utiliza, aliás. Tá? Outra coisa legal que a gente pode fazer no HTML é criar um hiperlink, ou seja, eu crio um link que quando eu clicar nele ele vai me levar para alguma outra página, pode ser um site externo ou um outro arquivo dentro do nosso projeto. Como que eu faço isso? Eu uso a href, coloco aqui qual site que eu quero ser direcionado, né, qual o endereço de destino, então vou pôr http://.com.br e o texto vai ser: clique aqui para abrir o site da Cibras, um exemplo, e fecho com /a. Tá? Quando eu faço isso, automaticamente ele já vai criar para mim um hiperlink, que se eu clicar em cima dele, ele me direciona para o link que eu informei. No meu caso, eu chamei um link externo, pedi para ele abrir uma página. Eu poderia também abrir numa outra guia, não na mesma que eu estou. Né? Repara que se eu clicar aqui, ele saiu da nossa aula e foi para o site da Cibras. Se eu quiser abrir numa nova guia, eu uso o atributo target, que vai ser o meu alvo, o meu destino, e eu falo que é underline new, ou seja, quando eu clicar agora, ele vai abrir numa nova aba. Então agora eu tenho duas. Ó. Tá? Outra opção, outro recurso legal que a gente usa muito é trabalhar com imagens. Então eu posso inserir aqui uma imagem, eu coloco o bloco img, src, que é a abreviação de source, e coloco aqui dentro o que eu quero, qual imagem que eu quero carregar. Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o site da Cibras e vou salvar o logo dentro do nosso projeto. Botão direito, salvar imagem como, e vou salvar ele na nossa aula 26. Ele já trouxe o nome aqui, ó, logo PNG, vou salvar. Se eu vier aqui no meu Explorer e atualizar, o meu logo ó, já está vindo para cá. Ó, já fez download e o logo está aqui. Se eu clicar nele, o próprio Visual Studio Code já visualiza essa imagem. Então eu já sei o logo como é que é, e ele está quadriculado em volta porque é uma imagem com fundo transparente. Então agora eu quero mostrar esse logo no meu arquivo aqui do aula 26. Então eu vou fazer o seguinte, aqui no src é logo, olha, ele já até achou, logo.png. Se eu mandar atualizar, o logo já veio para cá. Legal, né? Se eu quiser, né, colocar um BR, ele vai colocar um em cada linha. Vou pôr um aqui também. Então ficou um em cada linha. E vamos supor que quando eu clicar no logo, eu quero que ele abra o site. Eu não quero mais que ele mostre esse texto aqui. Eu quero que ele aconteça quando eu clicar na imagem. Então eu faço o seguinte, ó, eu tiro esse src daqui e coloco no lugar do texto que está entre o bloco do ahref. Então eu tenho aqui ó, ahref, deixa eu até tirar o espaço aqui. Coloquei aqui a referência para onde ele vai me levar, coloquei um target new e aqui ao invés do texto eu coloco, vou até quebrar em duas linhas, coloco o meu img aqui dentro. Então vai sumir esse texto e vai ficar só a imagem. E aí quando eu clico, passo o mouse em cima dela, ele já muda, da seta vira um dedinho que é para indicar que eu posso clicar aqui. Então se eu clicar, ele me leva para o site. Só que é estranho, não mostrou nada, só de passar o mouse em cima. Aí eu vou usar um outro atributo aqui no IMG, que é chamado title, que é o mesmo que a gente usou lá em cima. Eu vou escrever, aí aqui sim eu escrevo a mensagem. Clique aqui para abrir o site. Quando eu atualizo, se eu passo o mouse em cima dele,
Aí ele escreve, ó, clica aqui para abrir o site. Então tudo que você puder interagir com o usuário e não deixá-lo em dúvida, você precisa fazer, tá bom? Então só recapitulando, ó, a gente aprendeu os estilos, mudar a cor, mudar a letra, centralizar, usar os cabeçalhos, listas ordenadas, não ordenada, criar um parágrafo, os BRs para pular a linha. Se eu quiser deixar em negrito sem ter que usar um estilo, é só colocar o B, colocar um bloco de code para ele entender que isso aqui é um texto que é código de programação. Usamos o href e o img. Tá? Então, basicamente o que nós vamos usar do HTML vai ser isso. A gente vai trabalhar bastante com isso aqui, então treina bastante que nós vamos usar demais. Na próxima aula a gente vai falar sobre tabelas e depois formulários. Então não esquece, deixa o seu like, qualquer dúvida, deixa seus comentários e faça esses exemplos para você treinar bastante, tá bom? E mais importante, como a gente está vendo só o básico do HTML por enquanto, então você já pode se antecipar e ir estudando, avançando nos estudos, para quando a gente chegar um pouco mais no HTML, ou mesmo dentro do nosso projeto em PHP, que for usar HTML, é uma boa noção. Então o que você faz? Vai no site do W3 School, vem aqui, ó, aprender HTML, e aqui ele tem, do lado esquerdo, ele tem todos os recursos do HTML. Então vocês vão ver que só o HTML seria um curso específico, né? Então seria um módulo do nosso treinamento específico para HTML. Então é bem complexo, tem vários recursos. Mas no dia a dia a gente não usa tanta coisa assim. Geralmente você já usa um template pronto, depois a gente vai aprender isso também. Mas basicamente, ó, tudo que a gente fez tem aqui, e muito mais coisas. Então se você quiser aproveitar e já ir avançando para estudar, ó, href, os estilos, tem tudo aqui. E tem o exemplo prático, e você mesmo pode treinar. Você clica aqui, ó, e ele já te dá os exemplos, mostra o código e o resultado do lado. Então aproveita, treina bastante, que é só assim que você vai aprender mesmo, tá bom? Até a próxima!